A OpenAI acabou de lançar o novo app do Codex e nós podemos estar testemunhando o surgimento de uma nova forma de se programar. No vídeo de hoje eu quero fazer um review completo da ferramenta, mostrar exemplos práticos e dar minha opinião sincera. Será que o app do Codex se tornou a melhor forma para se programar com IA? Pessoal, esse novo lançamento da OpenAI é bem interessante porque ele une diversas pontas, certo? Em primeiro lugar, o seguinte, o que é esse app? Então, basicamente, ele é um app desktop. É algo que você roda instalado no seu computador. No momento que eu gravo esse vídeo, tá apenas para Mac, mas é um app Electron, então com certeza vai vir para Windows muito em breve, beleza? Mas ele é um app desktop. O que significa que ele sai um pouco daquela discussão entre usar uma IDE ou usar uma CLI. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal dando minha opinião sobre isso. Vou deixar o link para você dar uma olhada depois. É curioso porque com o surgimento desse app do Codex, e nós já tivemos coisas parecidas ali quando o Cloud lançou o Cowork, nós estamos vendo um surgimento de apps desktops, né, apps nativos, só que voltados para a programação. Embora no Cowork eu até acho que o principal dele nem é a programação, mas ele como um assistente mesmo, no Codex ele foi criado pensado em ser uma ferramenta de programação. Então é uma espécie de híbrido entre a IDE e a CLI. Isso deixa tudo bem interessante, porque a gente consegue unir o melhor dos dois mundos, beleza? Então foi no dia 2 de fevereiro que eles lançaram esse novo app, como eu disse, para o Mac OS primeiro, e você vê que de cara eles já dão a dica do o que eles quiseram fazer com esse lançamento. Uma nova interface poderosa, projetada para gerenciar múltiplos agentes de uma vez só sem esforço, executar trabalho em paralelo e colaborar com agentes em tarefas longas. Isso é ótimo porque executar diversas tarefas em paralelo é uma característica que a programação agêntica de fato favorece. Porém, a gente esbarra normalmente em dois problemas aqui, tá? O primeiro problema é o seguinte: como que eu trabalho com muitos agentes em paralelo, muitas tarefas em paralelo, dentro de um repositório Git, por exemplo? Nesse caso, você acaba tendo que fazer uma worktree. Inclusive, eu já mostrei aqui no canal, já gravei um vídeo dizendo qual é o meu workflow para trabalhar em paralelo. Vou deixar o link aqui para você dar uma olhada depois, porque ali você consegue ter uma ideia do princípio por trás de trabalhar com múltiplos agentes em paralelo, usando as Git worktrees. Só que aí, no Codex App, eles implementaram isso nativamente. Ó. Então, se você ver aqui, eu já vou mostrar aqui um tour por todas as funcionalidades da ferramenta, tá? Mas aqui você vê que existe uma forma de você trabalhar direto numa worktree. E lá no meu vídeo dos workflows em paralelo, eu até usei uma outra ferramenta chamada Branchlet para trabalhar dessa forma. E aqui o Codex reuniu numa interface só. Então, vocês vão ver, vai ser um tema desse vídeo, que nada que foi feito nesse app do Codex, ele é revolucionário. Mas a grande vantagem está em colocar tudo dentro de uma interface unificada. Então, isso é excelente. Por design, ele é feito para trabalhar em múltiplas tarefas e também em trabalhos em paralelos, tá? Então, você pode executar não só tarefas em paralelo dentro de um mesmo projeto, e aí você pode utilizar o Worktree para evitar que o Git entre em conflito um com o outro, né? Por exemplo, estou trabalhando em duas tarefas na mesma página. Se eu estiver executando, né, no repositório normal aqui do meu app, esses agentes podem se bater, né? Porque os dois vão estar querendo mexer no mesmo arquivo, só que com intenções diferentes. Quando você trabalha no Worktree, cada um trabalha no seu espaço isolado. Porém, você pode trabalhar em múltiplos projetos. Então, se você reparar aqui, ó, eu tenho, eles chamam de threads, agrupadas por projetos, né? Então eu tenho diversos projetos, são diversos apps, e aí eu posso disparar diversas tarefas em cada um dos projetos e ele vai trabalhando em paralelo sem problema nenhum. Então isso é algo muito bom, um aumento significativo de produtividade e, de novo, feito, projetado dessa forma. Ah, e um detalhe aqui, pessoal. Eu falei recentemente no canal que o Codex é a melhor IA para tarefas de longo prazo. Vou deixar o link para você dar uma olhada aqui depois. E isso é por design também. Eles também criaram, estão focando nesse tipo de caso de uso. Então dá para ver que isso está se pagando aqui nessa funcionalidade também, nesse novo app. Né? Esse novo app está bebendo dessa fonte
que o time da OpenAI está trabalhando, ou seja, eles querem sim construir um agente que seja efetivo em tarefas de longo prazo. Então isso também é uma parte da visão da empresa. Agora, uma outra limitação de você executar múltiplas tarefas em paralelo é realmente ter até o contexto para você poder trabalhar, né? Porque realmente acaba gastando muito token. Mas por um tempo limitado, eles estão incluindo o Codex no ChatGPT Free e Go. Ou seja, você não precisa nem assinar o ChatGPT e você consegue utilizar o Codex de graça. E, para mim, o principal aqui, estão dobrando o limite no plano Plus, Pro, Business Enterprise ou Edu. Ou seja, se você já tem uma conta do Codex, você agora tem o dobro do limite, independente de qual é o seu plano, tá? Então, no plano de $20, que eu sempre disse aqui que é provavelmente o melhor para quem quer começar, porque rende muito mais do que o Cloud Coach, por exemplo, vai render 2 vezes mais. Eu, particularmente, que estou no plano Pro, é basicamente impossível eu estourar o limite, que é realmente dá para gastar. E são por 2 meses, pessoal. É realmente bastante tempo. Então você vê como eles estão colocando esforço em que as pessoas utilizem essa ferramenta, né? Eu até vim aqui para o Twitter para a gente dar uma olhada no perfil aqui do Alexander Empíricos, que trabalha lá no Codex, ele também dizendo isso, né? Que dobrou o limite para todo mundo que paga em 2 meses, e se você não assina o ChatGPT, você ainda assim tem 1 mês para usar totalmente de graça, né? E certamente isso se pagou até porque eles disseram aqui, Sonalto falou, um dia depois do lançamento do novo app do Codex, mais de 200 mil pessoas baixaram, né, o app do Codex. Então, realmente, uma campanha bem forte aqui do OpenAI. Você pode imaginar que ela vai continuar trabalhando nesse novo produto. Beleza, vamos seguir aqui então, pessoal. Então, o app do Codex é um centro de comando para os agentes. Então, desde que eles lançaram o Codex em abril de 2025, a forma de programadores e desenvolvedores trabalhar com agentes mudou, né? E aí eles falam que os modelos agora são capazes de gerenciar, lidar com tarefas mais complexas, tarefas de longo prazo, end-to-end, né? Do início ao fim, e que os desenvolvedores hoje conseguem orquestrar múltiplos agentes em diversos projetos, né? Então você agora pode delegar o trabalho, executar tarefas paralelas e confiar nos agentes para, né, trabalhar em porções substanciais de um projeto que pode demorar ali horas, dias ou semanas. E aí interessante que eles falam justamente isso, ó, as ideias existentes e as ferramentas baseadas no terminal não foram construídas para suportar, né, esse tipo de trabalho. Então, de fato, eles estão criando um híbrido. Eu não sei qual é o nome que o pessoal vai dar para isso agora, mas está nascendo um híbrido entre a IDE e o terminal, que é justamente esse app do Codex. Então, a principal feature aqui é que você é capaz de trabalhar com múltiplos agentes em paralelo, né? Você roda em threads separados em cada projeto, né? Então, se a gente vem aqui, ó, sei lá, se eu estou aqui no Quant Brasil, eu tenho diversas threads que eu estava trabalhando. Se eu venho aqui em outro app qualquer, tá aqui, ó, threads, eu posso executar elas simultaneamente também, e não tem problema nenhum. E claro, eu posso trocar entre sessões, né, sem perder o contexto. Então, estou aqui no Conte Brasil, eu posso ver, por exemplo, essa conversa, e aí ao mesmo tempo trocar para cá, e eu tenho o contexto das minhas conversas muito fáceis, muito acessíveis, né? Então é muito melhor do que, por exemplo, no terminal, né, onde você tem que ficar dando ali codex resume, etc. É bem verdade que na IDE isso já é mais fácil, só que na IDE tem um problema, que na IDE você não consegue facilmente alternar entre conversas de projetos diferentes. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Quant Brasil e quero trocar para uma conversa ali no site do Programe AI, Programe AI, que eu estou fazendo aqui com vocês, tá feito aqui, tá vendo? Eu só troco no mesmo lugar e eu alterno, tá vendo? Muito fácil. Numa ideia eu teria que ficar trocando de projeto, então fica muito conveniente. Seguindo aqui, então ele tem suporte nativo ao Worktrees, que eu já falei, nós vamos ver isso aqui na prática já já. Então você pode trabalhar com múltiplos agentes no mesmo repositório sem conflitos. Excelente, principalmente para quem trabalha em um grande projeto, né? Talvez não trabalhe em múltiplos projetos, mas tem um app e quer, sei lá, testar várias ideias ao mesmo tempo, trabalhar em várias features ao mesmo tempo. E uma coisa bem interessante do setup também é que o app pega o histórico da sua CLI e da sua ideia. Então, quando eu abri o app, ele já meio que carregou todos os projetos. Então, eu não precisei fazer nada, né? Porque, claro, como tudo isso aqui está salvo localmente, ele foi capaz de puxar, né? Então, muito legal mesmo. Agora, vamos entrar em umas funcionalidades que eu realmente não esperava, pessoal. A primeira é uma central para você usar as skills. Olha que legal, se você vier aqui no app, né, e clicar em skills, você consegue ver todas as suas skills instaladas. Isso é muito legal, porque olha só,
eu consigo rapidamente ver aqui, ó, como que eu usaria uma skill no Linear. Então eu clico, consigo ver exatamente como que é a skill. Eu posso ter as minhas próprias skills, né? Então eu criei uma aqui para esse projeto Real Estate Scraper. Eu tenho as minhas próprias skills aqui, então funciona perfeitamente. E tem ainda skills que são recomendadas, skills que eu posso instalar, como se fosse num marketplace, né? E aí eu posso clicar aqui em New Skill e ele já vai abrir uma nova thread com a skill selecionada. Estão vendo aqui? E olha como é legal, é bonitinho, né? Tá dizendo aqui, tá marcado aqui, tá bem claro visualmente que a skill vai ser usada, né? Então, às vezes é uma coisa que na CLI a gente perde um pouco. Será que ele usou a skill? Não sei se ele tá usando a skill ou não. Aqui fica bem claro, tá? Que a skill tá ativada. Então, muito legal, consigo trabalhar nas skills diretamente do repositório. E uma nova funcionalidade que eu achei particularmente interessante foi a introdução das automações, né? Então, agora com o app do Codex, você consegue configurar automações que deixam o Codex trabalhar em background, né, no horário que você configurar. Então, automações combinam instruções e skills opcionais sendo executados no horário definido. Quando uma automação termina, o resultado vai para uma fila de revisão que você pode, né, entrar lá e seguir o trabalho. Então, assim, muito legal isso aqui, pessoal. Tem quantidade enorme de funcionalidades que nós poderíamos fazer com isso aqui. Tá? Talvez valha até a pena entrar em um vídeo dedicado para isso, beleza? Eu achei isso aqui fenomenal, também já vou mostrar para vocês aqui na prática. Beleza, pessoal? Então vamos aqui, antes de tudo, dar uma olhada na carinha do app. Então a primeira coisa é o seguinte, né? Aqui você vai ver que quando você clica para criar uma nova thread, seria equivalente a iniciar uma nova conversa ali no cursor ou uma nova sessão ali na CLI. Você vai ter a opção drop-down de selecionar o projeto que você quer, certo? Então eu estou aqui no projeto Quant Brasil. E aqui realmente não tem nada que você não esteja acostumado. Então, aquele chatzinho para você escrever o que você quiser. A opção de você trocar o modelo, né? Então, aqui eu posso deixar no 5.2 Codex High, Extra High. O Medium costuma ser o mais adequado, porque ele vai automaticamente entender se ele precisa despender mais ou menos poder computacional. Então, eu gosto de deixar aqui no Medium e no Codex, beleza? Uma coisa legal aqui do Codex também é que você tem esse extra high, né? Então, se você sabe que você vai demorar, você quer que seja uma tarefa que seja executada com muito cuidado, você coloca aqui no extra high, deixa trabalhar ali no background, que você volta quando tiver terminado e vai trabalhar em outra coisa. Então, a interface fica bem legal de fazer assim também. Claro, você pode clicar aqui para adicionar arquivos, né? Então, sei lá, uma reclamação que eu sempre ouço, né? Rafael, como que eu coloco imagem na CLI e tal? Claro que dá, mas às vezes a pessoa está no Windows e não vai. Aqui, normalmente, você dá um Ctrl V, como de ver aqui no Mac, vai cair a imagem sem problema nenhum. Você pode trocar para o Plan Mode, também aqui apertando Shift Tab, né? Então também tem Plan Mode, assim como o Cloud Code tem Plan Mode. E aqui colocar o contexto da IDE, se você quiser puxar alguma coisa lá da sua ideia favorita. Você vai ver que aqui em cima, ó, aparece um botão para qual IDE você quer usar, ou melhor, onde você quer abrir, né? Quando você for abrir um arquivo, por exemplo. E eu tenho configurado aqui para mim para abrir o cursor. E você pode vir aqui em Settings e escolher aqui o seu padrão, né? Qual é o padrão do app que você quer que abra. Então, o meu está configurado o cursor. O que mais que nós temos aqui? Acesso a sandbox ou não, se você quer que o Codex trabalhe dentro de um ambiente controlado ou não. O problema de você deixar isso aqui no ambiente controlado é que ele não tem acesso à internet. E aí, muitas vezes, principalmente em tarefas de longo prazo, você quer que ele vá na internet, busque coisas, teste, faça um curl, faça uma requisição, alguma coisa assim. Então, eu trabalho meio que no YOLO mode aqui, eu costumo deixar isso aqui ligado, mas tem um risco maior de fato, tá, pessoal? Que o modelo pode fazer ações fora do seu computador que você não sabe o que é. E também aqui tem a opção de digitar, né? Então você pode clicar aqui e falar: quero mudar o app do Quant Brasil para vermelho. Ele só pegou ponto Brasil aqui, mas tirando isso, funcionou, né? Claro, se você falar inglês aqui, provavelmente ele vai identificar ainda melhor. Aqui embaixo, como eu falei, você pode trabalhar localmente, ou seja, no seu repositório normal, Git, ou se você não tiver Git, né, vai ficar sem a opção do Worktree, por exemplo. Nesse meu projeto Apps aqui, se eu vier aqui, ó, ele não é um projeto Git, né? Ele é uma pasta local que eu rodo, né, com todos os meus apps, mas às vezes eu quero
fazer alguma coisa dentro desse repositório, né, pai, né, onde todos os meus apps vivem, e aí ele não está no Git, né? Então você vai ver que não aparece a opção e tem um botãozinho aqui até para eu criar um repositório Git a partir dele, o que é bem legal, né? Mas se eu tiver no repositório Git, eu vou ter a opção de clicar aqui no Worktree ou trabalhar na cloud. Particularmente, eu não vejo muita vantagem em você disparar uma tarefa na cloud a partir desse app aqui. Na verdade, eu vejo dois casos de uso. O primeiro caso de uso é, eu quero disparar uma tarefa aqui, quero continuar depois em outro lugar, no meu celular, vou para a rua, sei lá. Aí você vai lá, entra no Codex, no seu aplicativo celular e continua trabalhando de lá, porque não está local, né? Está na nuvem. Segundo caso de uso é se você, sei lá, quer rodar muitas tarefas em paralelo e o seu computador não está aguentando. Aí você vai lá e despacha algumas para cloud, né? Mas tirando esses casos bem específicos, eu não vejo muita vantagem, confesso para vocês, eu até agora nem usei, tá? E claro, aqui você vai ter a branch que você está trabalhando, né? E aí você pode ver aqui, né, terminal, clicar aqui para abrir o terminal, normal. Diff Panel vai aparecer todas as mudanças que foram feitas no trabalho. Então olha só, pessoal, deixa eu passar uma tarefa qualquer aqui, só para a gente ver ele funcionando. Eu estou aqui na página do Quant Brasil, se você não sabe, o Quant Brasil é o meu site de finanças quantitativas, beleza? E aí eu tenho uma página onde eu listo a Code Capital, que é a minha newsletter. E aí tá indo dessa forma aqui, não tem nada demais aqui, né? É uma página normal, mas vai funcionar como uma landing page. Mas sei lá, vamos pensar que a gente quer dar uma modernizada nisso aqui, né? Então vamos usar aquela skill que deixa o front-end 10 vezes melhor, que eu já falei num vídeo aqui do canal. Vou deixar o link para você dar uma olhada depois. É até essa skill aqui, ó, Design Principles, tá vendo? Então eu posso até usar ela, clicar nela aqui, ó, Try, e apareceu o Design Principles aqui. Ou eu poderia vir aqui com o cifrão Design Principles e ele aparece aqui também, beleza? Então vamos passar uma tarefa aqui. Sei lá, bem simples aqui, ó. Let's redesign the Code Capital page to look better, beleza? E aí, enquanto ele vai trabalhando aqui, tem umas coisas interessantes, pessoal. Eu configurei aqui no repositório do Quant Brasil algumas ações que eu posso executar. Por exemplo, a ação de inicializar o front-end. Então, se eu clicar aqui, ó, Start Front-end, o que vai acontecer? Começou o front-end na porta 3001. Então, olha que legal. Eu consigo configurar ações que eu não preciso nem ir no terminal. Né? Fica algo muito mais prático. Né? Então, se eu vier aqui em Environment Settings, ó, em Views, eu tenho aqui o setup do meu environment, ou seja, como que eu crio o meu repositório. Por que isso é interessante? Para você poder trabalhar nas worktrees. Né? Quando você vai criar uma worktree, você precisa inicializar aquele repositório. Então, basicamente, eu vou lá, instalo o monorepo, depois eu copio os .envs, né? Isso aqui é uma parte importante, né? Eu copio o .env original para o do monorepo, certo? É tudo que essas linhas aqui fazem, copiar lá tanto do front-end quanto do back-end. Por quê? Porque aí agora eu consigo executar comandos normais dentro da minha worktree. Depois vou lá no back-end, uso o Python que eu preciso e instalo o Python, tá? E aqui eu tenho todas as minhas ações, ó. Aí eu coloquei ações para inicializar o back-end, inicializar o front-end, rodar o Poetry, rodar o type check. Então, quando eu faço isso e salvo, eu volto aqui para o meu app e aí eu só venho aqui, clico e consigo rodar todas essas ações. Então fica muito prático. É como se tudo que você colocasse ali num package JSON da vida ali, ou no Poetry, você conseguisse criar como um scriptzinho que você roda aqui dentro do seu environment. Então fica bem legal isso aqui, pessoal. Olha, ele está trabalhando aqui, tá vendo? Que tem esse spinner aqui, então ele está trabalhando, e aí a vantagem do Codex é que eu posso estar trabalhando em outra coisa também. Então, sei lá, vamos abrir uma nova conversa aqui no programa aí e perguntar alguma coisa assim, tá, me diga a estrutura desse repositório. Então, para quem não sabe, o programa aí, programa AI, Quinta Code, o nome ainda está para ser decidido, é o projeto que eu estou fazendo aqui ao vivo com vocês no YouTube. Vou deixar o link para vocês verem o primeiro episódio aqui. Eu estou criando esse site do zero e a continuação também vai ser lá no nosso clube de membros. Também vai ter o link aqui, o botão do YouTube para você se tornar membro, ajudar o canal e ver a série, beleza? E aí, olha só, enquanto eu estava falando aqui, ele me falou a estrutura do repositório e a outra tarefa tá rolando lá, sabe? Então, ó, disparo mais, posso continuar essa conversa na mesma thread. Ele vai dizendo o que é, né? Das especificações já puxou. Turbo Repo, PNPM, TypeScript, Next.js no App Router, Cloudflare Workers, Drizzle, etc. Tudo que nós queremos configurar. Então, veja, trabalhei uma outra thread no outro projeto, enquanto
o meu front-end lá do Code Brasil está sendo redesenhado, né? Aí, pessoal, deu um tempo e o Codex terminou aqui o redesign da minha página. Então, deixa eu clicar aqui para a gente tirar o terminal da frente e aí ele me fala. Redesenhou a página, hierarquizou, reorganizou seções, etc. Ah, ele trocou alguns ícones, ó. Primeiro vamos ver o resultado, tá? Então foi aqui na página Code Capture, vamos ver aqui localmente, deixa eu colocar aqui em produção e vamos ver como que ficou depois das mudanças dele. Pessoal, realmente tinha um problema no código mesmo, ele foi utilizar uma biblioteca que não existia e aí quebrou, mas depois de iterar aqui com ele resolveu e tá aqui, ó. Não ficou muito legal não, se eu fosse ser sincero com vocês, mas tem até uma coisa interessante que eu posso fazer. Eu posso pegar aqui, por exemplo, né, essa imagem, voltar aqui para ele e dar aquele Ctrl V que eu falei, tá vendo? Então, muito mais fácil do que a CLI, né? Você consegue ver, de novo, um cursor da vida você já conseguiria fazer isso. Mas eu posso falar aqui, ó, o layout não ficou legal. E aí, enquanto ele trabalha nisso aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Se a gente clicar aqui no Diff Panel, a gente consegue ver exatamente o que ele mexeu, tá vendo? A gente consegue ver exatamente o código. E aí, tem uma coisa muito interessante que a gente consegue colocar comentários, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e, sei lá, clicar nesse icon aqui e falar mude para um ícone melhor. E aí fica esse comentário aqui e eu posso seguir revisando, né? Então, deixa eu olhar o que mais que ele fez aqui. Minimizar esse. Ah, trabalhou aqui, beleza. Sei lá, posso falar para ele, não gostei desse texto aqui, ó. Então, beleza. E aí vocês vão ver ó, que automaticamente já ficam dois comentários aqui. E eu posso simplesmente falar para ele fix. Né? Então, vou aqui, mando ele corrigir o que eu marquei. Então, fica uma experiência muito mais parecida com o que seria um code review. Né? Acho que o pessoal do Anti-Gravity fez isso bem e a gente está vendo aqui esse princípio sendo aplicado também no novo app do Codex. Evidentemente, não está legal aqui a UI ainda, né? Poderia continuar iterando, vocês entenderam. O objetivo aqui é mostrar como vocês podem trabalhar, como vocês podem fazer o code review e seguir iterando, beleza? Então, ó, ele foi lá e trabalhou nas duas mudanças que nós fizemos. Né? Então, trocou o ícone, etc. Né? E alguns outros textos, beleza? Aqui ele trocou esse texto aqui também. Então, muito legal essa forma de trabalhar aqui com o Codex. Ah, eu mostrei que a gente consegue utilizar as skills, mas também conseguimos executar algumas outras tarefas bem interessantes. Se você apertar o barra aqui, vai abrir algumas coisas que você pode fazer, né? Alguns slash commands. E aí o primeiro que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, é o MCP. Então você consegue clicar aqui ó, e ver todos os MCPs que você tem configurado. Então é uma forma bem legal de ver. Ou você pode vir direto aqui em Settings e ver todos os seus MCPs, inclusive instalar alguns recomendados. Então, deixa eu até aproveitar e mostrar como você configuraria o MCP aqui, né? Vocês sabem que o pessoal do TestSprite é um parceiro nosso aqui do canal, então vamos configurar o MCP do TestSprite. Então, basicamente, você vem aqui em MCPs, clica em Add Server, e aí, claro, tem o stdio, tem o Streamable HTTP, vai depender de cada provedor do MCP. Aqui no caso do TestSprite, ele é Standard I/O. Então, se você vier aqui no dashboard do TestSprite, o link para você testar o TestSprite vai estar na descrição. Mas tem aqui as configurações do cursor do Cloud Code, né, e outras IDEs. Né? Então, sei lá, vamos botar o nome é TestSprite. O comando que vai executar é esse aqui, ó, npx, certo? Com o argumento aqui, ó, args, tá vendo? Argumento, vamos copiar aqui. E a environment variable. Então, o nome é API key e vamos gerar um valor, tá? Então, vamos clicar aqui para criar uma nova key. Tá aqui, obviamente eu vou deletar ela aqui depois, né? Você nunca deve compartilhar a sua API key. Então, vou colocar aqui para vocês verem que está funcionando. E ó, beleza, TestSprite está aqui funcionando. E deixa eu até começar uma outra thread aqui e mostrar, né? Então, basicamente, perguntei aqui, verifica lá que o MCP do TestSprite está funcionando. Aí já deu para ver que ele achou a ferramenta, tá vendo? Tem aqui a ferramenta, então, maravilha, está respondendo, está funcionando bonitinho. Então, configuração muito simples, você pode configurar o MCP. Claro, para você não ficar com um monte de coisa que é inútil aqui nas suas threads, nos seus projetos, você pode clicar para arquivar, tá? Então, isso aqui era só um teste.
posso tirar isso aqui sem problema nenhum. A outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Eu já falei várias vezes que eu gosto muito do review do app do Codex, tá? E você tem isso aqui também. Então, se você clicar barra e jogar em Code Review, também vai ter a opção de você fazer o review contra uma branch diferente ou contra as mudanças que você ainda não commitou. Normalmente é o que eu uso, né? Normalmente eu uso esse Review Uncommitted Changes, que é justamente antes de eu dar o commit e jogar lá para o meu repositório, eu passo por Codex e vejo, ó, dá uma olhada para mim se tem alguma coisa a ser feita. E quando eu clico aqui, ele automaticamente vai para uma nova seção, tá vendo? Então eu posso seguir a minha seção normal e ele começa no Review Mode aqui dentro de uma nova thread. Então, de novo, mais aquela ideia de paralelismo, né? Ele pode seguir, vai seguir revisando aqui, eu posso seguir trabalhando sem problema nenhum. Então, muito legal também o Review Mode direto aqui na interface do Codex. Beleza, pessoal? E aí a última coisa que eu queria mostrar para vocês hoje são as automações, tá? Então, olha só. Eu consigo vir aqui e criar uma automação. A automação vai executar alguma coisa num período de tempo que eu especificar. Então, antes de rodar a automação, vamos fazer um teste aqui. Então, eu criei uma skill particular aqui do projeto Quant Brasil, chamado PricesDB, que eu consigo usar justamente para buscar informações de preço que eu tenho no banco de dados do Quant Brasil. Então, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vou clicar aqui na skill, vou clicar em try, aí ele vai criar com esse example prompt aqui, né? Eu não quero isso. Mas o que eu quero é o seguinte. Então, passei aqui uma tarefa para ele. Ó. Pega o último preço de Vale 3 e Prio 3. Já falei diversas vezes aqui no canal. São os ativos que eu tenho aqui no Brasil, de commodity. Inclusive, 2026 estão porrando. E, claro, com a skill conectada aqui. Então, o que vai acontecer agora? Ele vai saber como ir lá no banco, como que está esse dado lá no banco. E vai ser capaz de pegar. Ó. Então, ó, tá lá. Ó. Preço de Prio e o preço de Vale. E aí eu posso perguntar alguma coisa do tipo, qual foi a variação delas no dia, né? Então, quero saber desses meus ativos quanto que eles variaram. Então, ele vai lá, vai fazer a query, está indo lá no banco de dados que eu tenho os preços, está executando as queries. Ah, Rafael, mas isso é muito perigoso. Tem vários guardrails aqui também, tá, pessoal? Mas, ó, beleza, ó, Prio caindo, caiu 2,42 e Vale 0,49 subindo. Inclusive, a gente pode conferir aqui no site do Quant Brasil. Então, eu criei essa feature, inclusive, utilizando a skill, que deixa o seu front-end 10 vezes melhor, tá? Aqui, ó, de fato, Prio 2,43, aqui está arredondado. Vamos ver, Vale tem que ser 0,49, 0,50, né? Vamos lá, Vale subiu 0,49. Então, exatamente o mesmo dado está vindo aqui. Eu poderia criar uma automação que todo dia, quando fecha o mercado, me envia uma mensagem indo lá no banco e pegando quanto variou esses ativos. Então, vamos tentar fazer isso? Vou clicar aqui em New, e aí, nome eu vou colocar Check Asset Prices. Aí, vou escolher aqui o Quant Brasil. O prompt vai ser justamente esse, né? Use the PriceDB skill to fetch today's return of Prio 3 and Vale 3. E aqui eu posso determinar se eu quero que execute no horário específico ou no intervalo. Eu vou colocar aqui no horário específico, vou colocar aqui 7h30, vou tirar sábado e domingo e pronto. Então, minha automação está aqui, ó, tá rodando, tá? E aí eu posso até testar, então eu não preciso esperar 7h30, né? São 7h21 agora, deixa eu clicar em Test. E a gente vai ver ó, que no momento que eu clico em Test, ele inicializou a nova thread, ó, rodando num Git Worktree. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Muito importante. Toda vez que você executar uma automação, ela vai ser executada numa worktree se aquele seu repositório for num repositório Git, tá? Então você tem que fazer aquele setup de configurar o environment que eu mostrei para vocês, senão não vai funcionar, principalmente se você quiser alguma coisa que precisa do dado, né? Então, por isso que eu fiz a cópia do .env, para que no meu worktree ele saiba qual é as credenciais do banco de dados para ele poder ir lá, beleza? Então, ó, tá lá, já achou, aqui, ó, retorno, funcionou, bonitinho. Então tá aqui, ó, a minha automação funcionou justamente com o resultado com aquela thread que nós vimos ali. Aí eu posso clicar aqui e continuar na thread, claro. E aí vocês vão ver que vai ficar com uma worktree viva, né? E aí estou aqui na worktree. Então isso aqui é até interessante, eu posso trabalhar nisso aqui fora do meu repositório principal, né?
Tem até esse botãozinho aqui de handoff to local, que é você devolver isso para o local, né? Ou seja, fazer como se fosse um merge. Ou você pode criar uma branch a partir dessa work tree. Então ficou muito legal, pessoal. Ficou muito bem feito. E aí, deixa eu só trocar isso aqui, ó. Então, 7.23, deixa eu trocar para 7.24. E aí, ó, ele já aparece que em 1 minuto ele vai rodar de novo, tá? Então, daqui a 1 minuto ele vai executar. Eu fiz ali um teste. Agora ele vai executar automaticamente sem que eu precise clicar no botãozinho e vai inicializar uma nova thread de novo com um outro worktree, por aí vai. Aí, pessoal, deu 7.24, ele automaticamente inicializou a tarefa sem eu precisar clicar em nada. Já vejo que apareceu a thread aqui, ó. E, ó, viu? Apareceu ali o read skill, então ele está lendo a skill para ver como que funciona, né? Ah, uma coisa interessante, ó, as automações têm memória, tá? Então você pode criar uma automação, salvar algo na memória daquela própria automação para que ela não se repita, né? Se você precisar de alguma coisa, sei lá, né? Olhe os 5 maiores erros do Sentry e crie um pull request, né? Foi parecido com o exemplo que o pessoal do Codex deu. E aí você, né, para ele criar e não toda vez que ele rodar criar para o mesmo problema, por exemplo, né? Tá lá, já achou de novo e vai ser capaz de retornar. Então, daqui você consegue criar suas próprias automações, suas próprias notificações. Aí você conecta isso aqui, por exemplo, numa skill de enviar por Slack, de enviar por e-mail, e você criou, sei lá, quase como se fosse o próprio N8N aqui, né? Muito legal, eu gostei bastante dessa parte de automação. Me conta aqui nos comentários se você gostou também. Pessoal, fiquei com a impressão de que tinha muito mais para falar. Realmente eu achei que o app ficou muito legal. É claro que ainda tem um pouco de melhoria a ser feita, ele ainda está meio travadinho, ainda tem uns bugzinhos, mas considerando que é a primeira versão, eu achei bem legal. Principalmente a facilidade de criar worktrees, em conjunto com a facilidade de trabalhar em múltiplos projetos. Para mim, trabalho em muita coisa ao mesmo tempo é muito legal. Eu gostei bastante, bem melhor do que ter 50 janelas de terminal abertas ao mesmo tempo e muitas IDEs abertas ao mesmo tempo. Você tem aqui uma interface única onde você vai vendo suas conversas. Eu gostei dessa ideia, eu gostei dessa proposta de trabalho. E, por fim, eu gostei também bastante das automações, principalmente para quem gosta de utilizar para acessar coisas de banco de dados, fazer análise, né? Então, isso é bem legal porque você conecta ali direto no seu repositório as tarefas e funciona muito bem, como nós acabamos de ver. Eu estou bastante empolgado para ver para que lado vai esse desenvolvimento, esse híbrido entre as IDEs e o terminal. Eu acho que isso aqui tem um potencial para capturar a preferência de muitas pessoas, porque para muita gente o terminal não é tão friendly, mas a ideia também ela te limita. Então aqui veja um workflow que uma pessoa não precisa ser necessariamente uma programadora para utilizar, é bem acessível a todos. Então eu acho que tem um caminho a ser percorrido aqui pelo time do Codex e pelos concorrentes também nessa área, beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, peço por gentileza, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seu amigo, sua amiga que gosta de programar. Prefere o Cloud Code? Prefere o Codex? Me conta aqui nos comentários também. Hype a gente se você tiver no celular. Me conta também se você quer que eu faça mais vídeos falando sobre o Codex. Agradeço a audiência de sempre e até a próxima.